A dor de existir é real. Freud sabia disso e hoje a gente precisa falar sobre ela. Eu sou Alessandra Maciel e esse é o Ela Fala com Eles. Vem comigo. No livro O Mal-Estar na Civilização, Freud fala que a vida é basicamente isso. Lidar com a dor, com a frustração, com o fato de que não teremos tudo o que queremos. A ansiedade de crescer rápido, de chegar lá, pode fazer você perder o que mais importa, o agora, o presente. Dina, a personagem principal do filme De Repente 30, achava que seus problemas de adolescente seriam todos resolvidos se ela tivesse 30 anos. No desejo de avançar nas fases da vida, ela descobre que virou uma adulta com a mente de criança. Já no outro filme, 17 outra vez, Michael O'Donnell sentia a dor de não aceitar o presente que vivia. Buscando refúgio, ele tentou agarrar um passado idealizado. Mas será que esse passado foi realmente tão bom assim? Ou será que foi apenas um tempo reconstruído pelas suas emoções e pelo desejo de ter vivido aquilo que talvez nunca tenha sido real? E a gente, no corre-corre da vida, não é muito diferente. Como no filme Clique, tentamos controlar o incontrolável. O trabalho, a carreira, o sucesso, tudo isso é importante, mas quando isso se torna o único foco, apertamos o avanço automático da vida. Lembra do filme? E quando despertamos, percebemos que os filhos cresceram, de repente o casamento acabou, a juventude passou, a força e o vigor também se foram. E o que restou foi apenas a sensação de que a vida passou enquanto a gente estava ocupado demais em não vivê-la. Entre a pressa de viver o futuro e a ilusão de viver o passado, corremos o risco de perder o que realmente importa, o que realmente nós temos, que é o presente. E aí fica a pergunta: será que estamos de fato vivendo ou estamos apenas acelerando e pausando momentos sem nunca estar inteiros no agora? Em todas as fases da vida humana, passamos por desconfortos, incertezas que nos causam de alguma forma dores. Freud chamou essa experiência de dor do próprio ser, que se manifesta em cada fase da vida por meio de emoções específicas. A dor do próprio ser se manifesta em frustrações, ansiedades e medos que todos nós enfrentamos em diferentes fases das nossas vidas. E isso é absolutamente humano, natural. Vivemos em busca da felicidade e tantas vezes esquecemos que ela não está no fim da trajetória. Ela está no processo, nas fases que nós atravessamos. E ela pode ser encontrada quando nós escolhemos viver de maneira plena. Cada etapa da nossa vida traz algo a ensinar, traz um novo tom, um colorido todo especial. Precisamos aprender a apreciar cada fase, para
usufruir de um presente que recebemos diariamente, seja um descanso verdadeiro, o sorriso de um bebê, o emprego que temos, ou simplesmente a satisfação de reconhecer o que a vida já nos deu. Gratidão. Mas, por medo de encarar o desconhecido, já que não temos controle sobre o dia de amanhã, tantas vezes buscamos fuga, como vemos retratado nesses filmes que citamos aqui. Entenda, o medo, ele paralisa, fragiliza, frustra e tantas vezes nos impede de viver. Tantas vezes nos impede de viver o agora, o presente. Freud fala sobre o medo que cada etapa da vida nos traz. Eu vou tentar esmiuçar aqui, ou citar alguma delas, para que fique um pouquinho claro para a gente, tá? Vamos entender o ser pela transição de cada fase da vida? Vamos lá. Na infância, dependência total, medo de perder a proteção, inseguranças que moldam a autoestima. Já na juventude, as descobertas, sonhos grandes, medo de não corresponder às expectativas, aquela pressão social. Vida adulta, responsabilidades, cobranças de resultado, medo de fracassar, sobrecarga emocional. Maturidade e velhice, perdas físicas, doença, solidão, o medo da morte e o confronto com a própria finitude. Por esses dados, podemos observar que o medo nos acompanha em todas as fases da vida. Sabe, me recordo agora do filme A Origem dos Guardiões. É um filme, é um desenho, né? Nesse filme, o Breu, o famoso bicho-papão, ele tenta dominar o mundo inteiro. Quem já assistiu vai se lembrar. Mergulhando a todos numa imensa escuridão. E o que é a escuridão senão a ausência de luz? A falta de visão, a falta da clareza, a falta de direção. E tantas vezes, a confusão da alma. Mas no filme, Jack Frost descobre que o medo pode ser vencido quando você encontra o seu cerne, ou o seu propósito. E é exatamente assim na vida. O medo sempre estará conosco. Mas quando descobrimos que somos, quem somos e para o que ou para que existimos, o medo perde a força. O para que é o propósito. O medo, ele tem que recuar porque você tem algo mais forte. O psiquiatra Viktor Frankl fala exatamente sobre isso, sobre como vencer o medo. O livro dele chamado Em Busca de Sentido, para mim um livro marcante, que mostra como vencer o medo através de um propósito, de um sentido. Frankl foi sobrevivente de 4 campos de concentração nazista. Desenvolveu a logoterapia, uma abordagem terapêutica centrada no sentido para a vida, ou no sentido da vida, baseada em sua própria experiência como prisioneiro. Frankl narra com profunda humanidade o que viveu nos campos de concentração. Ele não se concentra nas atrocidades em si, mas na reação interna das pessoas diante daquele sofrimento extremo. Ele percebeu que aquelas pessoas que sobreviviam emocionalmente eram muitas vezes os que ainda encontravam um sentido para viver. Seja um filho esperado, um sonho ou até mesmo um propósito espiritual.
coisas desse gênero. Ele afirma que o sofrimento é suportável quando há um porquê. O ser humano é capaz de suportar qualquer dor, mas ele suporta se encontrar um sentido para viver. O propósito não anula a dor, mas dá um motivo para seguir, mesmo quando a dor aperta. Você já encontrou um sentido para viver? Reflita sobre isso. Frankl conta que, ao perder tudo, inclusive a família, ele encontrava sentido ao imaginar-se dando palestras no futuro sobre o que aprendeu nos campos. Isso lhe deu forças para continuar vivo. Ou seja, ele projetava um futuro com propósito. E isso resgatava o sentido no presente. A verdade é que todos nós sentimos essa dor do ser. E já que o tema é a dor e suas consequências, veremos agora a dor do próprio ser traduzida em emoções universais, que são as tais consequências da dor. Vamos começar com o medo. É o medo da doença, é o medo de perder a força, é o medo da morte. Ele não é racional, ele é sentido. E o que acontece no corpo? Surge como palpitações, insônia, tensão no corpo, uma angústia sem causa aparente. O olhar fica em alerta, como se algo prestes a acontecer nunca chegasse, mas também nunca fosse embora. A outra emoção é a ansiedade. A ansiedade, que é o mal do século, né? Vive no descompasso entre o corpo e o tempo. É um alerta constante de que algo ruim pode acontecer, mesmo sem sinais algum. Mas a mente projeta respiração acelerada, dor no peito, pensamentos em espiral, tensão no maxilar e a sensação de que a mente nunca descansa. Consequentemente, problemas de distúrbio de sono. Ansiedade traz isso. Angústia traz isso. Frustração é o terceiro sintoma emocional que a dor traz. Aparece quando a mente quer mais, mas o corpo não acompanha. Então acaba acontecendo a frustração. Quando os sonhos esbarram nos limites da realidade. É o suspiro que está preso, é o choro engasgado, é a irritação súbita, é a alma dizendo, não era para ser assim. E, por fim, a impotência. A impotência é o sentido de que, por mais que lutemos, o fim é inevitável. O corpo pesa, a esperança escapa, às vezes gera apatia, outras vezes uma pressa descontrolada de viver tudo de uma só vez. É o tanto faz de quem já cansou de tentar controlar o incontrolável. A verdade é que o tempo passa, a dor vem, mas o presente ainda é o melhor lugar, onde tudo pode mudar. Tudo pode acontecer. É aqui, no hoje. Nascer dói. Viver dói. E crescer dói também. E se a dor é parte da existência, a questão é, o que você vai fazer com ela? Já parou para pensar? Vamos lá. Epicteto, filósofo estoico, nos esclarece que a dor é inevitável. Sofrer com ela é escolha.
Em que fase da dor você está hoje? Comenta aqui, fala pra mim. É seguir mesmo com medo, mesmo com dor, mas sempre em busca de um propósito. Não importa em que fase você esteja, o que importa é que você encontre o seu propósito. Até o próximo vídeo.